Bem, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse canal aqui, que vos fala, é um canal anti-ANCAP. Eu sou contra todo o pensamento libertário, tá? E eu vou fazer aqui uma análise. Não é uma análise desrespeitosa, eu espero que não tenha problema nenhum eu vou colocar esse vídeo aqui, tá, do amigo ali, ANCAP. Eu vou fazer uma análise em cima do pensamento libertário dele, nada mais do que isso, tá? De maneira nenhuma é tentar denegrir a imagem ali do senhor que está colocando o vídeo ali no canal dele. Só vou fazer uma análise mesmo em cima do pensamento libertário. Eu acho que isso deve ser justo, tá? Ele tem a boa intenção dele e eu tenho a minha boa intenção, e não tem problema nenhum a gente debater e trocar ideia aqui, tá bom? Esse é o meu pensamento. Se ele tiver algum problema, não tem problema nenhum ele pedir reivindicações ali do vídeo dele, não tem problema nenhum. Se ele pedir para tirar também, eu tiro, sem problema. A intenção não é denegrir, não é expor, é somente mesmo fazer uma crítica em cima do pensamento libertário dele. Vou dar o play aqui e a gente vai assistir junto. Pessoal, vamos falar da desapropriação do Hotel Tambaú em João Pessoa, na Paraíba, que isso aí tem uma visão libertária bem interessante sobre isso daí. Essa notícia foi sugerida por Ronaldinho Paraibano, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui é a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e lá tem um hotel que foi construído na praia, né, na época 1970, se não me engano. É um hotel todo diferente, ele é redondo, tá vendo? É um hotel de luxo, assim, de alto padrão, né? E ficou como um símbolo da cidade ali, né? O que aconteceu? Em determinado momento, eu imagino que tenha sido por questão de morte do cara que construiu originalmente, ou então briga de sócio, eu não sei exatamente o que aconteceu. O fato é que em determinado momento, várias pessoas que eram donas do hotel começaram a brigar entre si, e com isso o hotel fechou, está abandonado, está depreciando com o tempo, está acabando lá, está totalmente sendo depredado, porque se ninguém cuidar, qualquer imóvel acaba se desmanchando no tempo, né? Então o que aconteceu, né? Como ele é um hotel que virou um símbolo da cidade e está se acabando, né? Porque está abandonado lá, a prefeitura declarou o hotel um bem de utilidade pública e vai desapropriar o imóvel, ou seja, vai tomar das pessoas que estão brigando. Eu não sei se no caso são herdeiros do dono original, isso é muito comum nesse tipo de coisa, né? O proprietário original morre, daí os herdeiros, na hora de fazer a coisa, dá confusão. Ou outra situação que é muito comum, eu não sei também se foi isso, é questão de sócio, né? O pessoal constrói em sociedade, em determinado momento começa a ter briga na sociedade e aí também desanda esse tipo de coisa, né? Mas o fato é, o hotel está abandonado, tá? Então assim, está caindo aos pedaços e a prefeitura vai desapropriar para acabar com a briga dos sócios, né? Bom, por que é interessante esse caso para a gente? Justamente para entender como é que isso seria resolvido numa sociedade anarcocapitalista, né? Eu não preciso dizer... Primeiro ponto aqui, pessoal, que eu queria chamar a atenção de vocês. O que está acontecendo? Lá esse hotel lá na prefeitura, na cidade, né, de João Pessoa, é um hotel usado pela antiga empresa Varig, né, ou seja, os funcionários podiam usar o hotel, e como a Varig, a gente sabe que fechou, né, o hotel entrou na justiça, né, os proprietários da própria Varig entraram na justiça. A gente sabe que a Varig era uma empresa particular, mas tinha um viés público ali envolvido no meio. A administração pública, mas a empresa era particular, era uma coisa mais ou menos assim. E como ficou abandonado, né, o hotel, como vê as imagens ali, e ficou naquela briga, né, de justiça. A gente sabe que a justiça no Brasil é lenta, e segundo a própria lei brasileira, quando tem um imóvel, seja ele público ou privado, né, ele tem, por lei, o governo, o Estado, tem o direito de desapropriar aquele imóvel, seja até uma propriedade privada, né? Se aquele imóvel não está servindo, não está tendo utilidade social nenhuma, ou seja, se ele é um imóvel ocioso, mesmo que ele tenha dono, né, tem alguns anos ali, né, que a lei diz que aquele imóvel pode ficar tipo abandonado. Passou daqueles anos, se ele não estiver servindo, não estiver tendo nenhuma função
social que o Estado pode intervir e desapropriar para fazer utilidade daquele imóvel. Ou seja, pode ser construído ali um posto de saúde, uma escola pública, uma clínica, um batalhão, um presídio. O Estado pode desapropriar, isso é lei, né? E pode fazer uma função social daquele imóvel, mesmo sendo um imóvel privado, um imóvel de uma pessoa física, tá? Ou a pessoa jurídica. Enfim, se aquele imóvel for de alguém, o Estado tem o direito, depois de uns certos anos de abandono, o Estado pode pegar e fazer o que quiser depois com aquele imóvel ali, dando utilidade pública. O senhor que está, o ANCAP ali, falando no vídeo, ele foi até muito honesto, ele falou que desapropriar é um direito garantido pelo Estado. E detalhe, o Estado não chega lá e toma e a pessoa fica a ver navios. O Estado, ele paga. A desapropriação é uma compra, na verdade. O Estado está comprando da pessoa aquele imóvel. O Estado não vai lá, pega e pronto. Não, o Estado vai lá, negocia com a pessoa, paga o que a pessoa tem que receber e bota aquilo para servir como um serviço público, tá? Isso está garantido por lei. A gente pode discutir se o Estado faz um bom uso daquilo ali, isso já é uma outra coisa. Mas o que está na lei, está previsto, é que o Estado pode desapropriar, pode comprar da pessoa e pode colocar aquilo como um bem público, tá? Se fizer ou não um bem público e dar utilidade, isso já é um outro departamento. Vamos continuar aqui. Quero lembrar, o vídeo, a intenção do vídeo não é de maneira nenhuma denegrir a imagem do amigo ANCAP ali, é somente mesmo fazer uma crítica ao pensamento libertário, que aqui nós somos anti-ANCAP. E nós temos base para isso, não é só anti-ANCAP, não, mas tem uma base aqui para refutar o pensamento libertário. Vamos continuar aqui, que tem mais. Vou dizer para vocês que é um absurdo esse negócio de prefeitura poder desapropriar o imóvel. Você tem um imóvel, meu amigo, aquilo é seu, né? A prefeitura não tem que negócio é esse de desapropriar, né? Tudo bem, eu não sei se vocês sabem como é que funciona isso, mas na verdade a desapropriação ela é paga, tá? Então, de repente, nesse caso aqui, para o pessoal que é dono do hotel, ou pelo menos para uma parte deles, essa desapropriação pela prefeitura pode ser a melhor saída, porque no final fica essa briga eterna na justiça, não decide quem é o dono, quem não é dono, quem tem direito a quê. Então a prefeitura vai lá, desapropria o troço e dá dinheiro para o pessoal e pronto, encerrou o assunto. É uma forma de resolver isso daí, por um lado, ou seja, até para quem tem um imóvel desapropriado, não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Tá cheio de casos na história de gente que subornou, que pagou corrupção, pagou propina para o político ir lá desapropriar o prédio dele, ou a casa dele. Vou dar esse pause aqui para chamar a atenção disso que ele falou. A pessoa que é dona do bem, do imóvel, da propriedade privada, faz o papel de corrupto ali, você viu? Ou seja, vai pagar um político para o político dar um andamento ali numa desapropriação. Ou seja, quem estimula, no caso daquela história ali, a corrupção não foi o Estado. Foi a pessoa física, foi o proprietário privado. Então, só aí a gente já refuta esse pensamento libertário. Quem estimulou a corrupção nessa história que ele mesmo está contando ali foi o proprietário do imóvel. Não é daquele imóvel ali, e sim dessa história que ele contou. Sim, muitas vezes isso acontece. A pessoa tem um imóvel num lugar nobre, mas o imóvel está se degradando ali por falta de manutenção, moradia, e a pessoa vai lá, suborna um político para o político comprar, desapropriar. E aí paga o valor cheio, paga o valor de mercado, sem levar em consideração falta de manutenção daquele imóvel. Então quem faz o papel sujo nessa história que ele está contando, e é fato, é verdade isso, é o proprietário particular e não o Estado. Sim, o Estado foi incentivado a praticar a corrupção, mas quem deu início à corrupção foi o proprietário e não o Estado. O Estado estava quieto e o imóvel se degradando. O Estado estava só esperando passar aqueles anos para fazer a aquisição e colocar aquilo a serviço público. Volto a repetir, se vai fazer a serviço público de qualidade ou não, isso já é uma outra conversa. Mas o que está previsto em lei é que o Estado tem o direito de desapropriar
qualquer imóvel, uma vez que é um imóvel ocioso e não está servindo, não está tendo utilidade social nenhuma. Vamos continuar aqui. Alguma coisa assim, porque é tipicamente o caso de uma casa que perdeu muito valor com o tempo, aí a prefeitura vai lá, desapropria, paga o valor integral da casa, o cara se deu bem, entendeu? Ele pegou dinheiro, mais dinheiro do que realmente deveria, né? Então, mas... Em outras palavras, isso se chama especulação imobiliária também. Especulação imobiliária não é só um empresário comprar um terreno em algum lugar que ele sabe que futuramente aquilo ali vai ser um lugar promissor e aquele empresário financia a campanha política para o político ser eleito e o político investir naquela área. Isso também é uma corrupção. Isso também é especulação imobiliária. E esse que ele está contando também é especulação imobiliária. Ou seja, o dono do imóvel sabe que aquele imóvel já não tem mais o valor de mercado porque falta manutenção, está caindo aos pedaços, e ele vai lá, suborna o Estado, suborna um político para o político desapropriá-lo e pagar o valor integral, o valor cheio. Ou seja, o Estado, mais uma vez, é vítima daquele dono da propriedade privada, porque a obrigação de manter o imóvel em boas condições é do proprietário. Não é esperar o imóvel perder valor para ele ir lá subornar o Estado para o Estado comprar com valor integral. Sabendo, o Estado somos nós, governo somos nós que pagamos imposto. Tirando esses casos de interesse da pessoa de ter o bem desapropriado, isso é muito comum, é mais comum do que você imagina. É lógico que é um absurdo a prefeitura, o Estado, ou qualquer outra pessoa poder determinar que vai desapropriar o seu bem. Não tem isso, não tem esse negócio. Muita gente fala assim, não, mas é o bem, o interesse coletivo, o interesse da sociedade. Porra nenhuma, a sociedade não tem interesse. Interesse tem pessoas têm interesse. A sociedade é um monte de gente, cada um com um interesse diferente. Não existe essa coisa de interesse social, interesse público. É interesse do político que está ali. Vou dar um exemplo aqui rapidinho em relação a isso que ele está falando. Vamos supor, você mora numa rua aí e todos os imóveis da rua onde você mora são imóveis de um padrão bom, um padrão de qualidade. E você mora naquela rua ali. Todas as casas, quase todas as casas têm um bom padrão de qualidade. E aí, uma das casas, a pessoa se muda para um outro lugar e deixa aquilo se degradando. Ou seja, vira ponte de cracudo, vira ponte de assalto, bandidos se escondem ali para fazer tráfico, para fazer roubo. Qual é o interesse comum? É do político ou é daquela rua ali? É lógico que é da rua. É lógico que é da rua. Os moradores daquela rua não vão querer um imóvel caindo aos pedaços naquela rua para virar esconderijo de bandido, esconderijo de usuário de droga. Pessoas que vão usar daquele local para fazer assalto, para se esconder. Ou seja, é interesse coletivo, não é interesse de um político ou outro. Claro que tem interesses políticos, é lógico que tem. Mas nesse caso específico, se uma pessoa abandonar um imóvel na rua e aquela rua virar ponte de bandido, aquilo vai prejudicar aquela rua inteira, que tem imóveis de um padrão de qualidade. É claro que vai até depreciar, vai tirar valor econômico daquela rua. Mais uma vez, refutando o pensamento libertário. Não é que cada um pode fazer o que quiser. Tem leis. Se você goste ou não, existem leis. Eu não gosto da maioria das leis que tem no Brasil. Mas uma das coisas que a gente tem que fazer é respeitar essas leis postas. E se eu não gosto, eu tenho que me candidatar e propor novas leis. Não é eu infringir uma lei. Se eu infringo uma lei daqui, você infringe uma lei dali, isso aqui vai virar o quê? Vai virar o Brasil, né? Mas, na verdade, aqui nesse país, só quem infringe leis e estão acima dela são políticos. Porque eu, ou você, ou o ANCAP, todos nós devemos seguir lei. E quando a gente não segue as leis, existe a mão do Estado para punir o povo, né? Não pune. Então, já que a gente segue lei, o político também tem que seguir.
o empresário também tem que seguir, né? Se eu acho que uma lei não está correspondendo à realidade, eu que me candidate e proponho outra lei para mudar aquela outra lei que está lá, se eu acho que aquela lei não corresponde com a realidade. Ali, né? Isso, ele diz que é interesse social porque ele gosta de dizer que ele representa a sociedade, mas isso é falso. Ele não representa ninguém. Enfim. Não, com certeza que o político só representa ele, isso é um fato. Mas isso não tem a ver com um imóvel caindo aos pedaços numa rua, aquilo virar um ponte de bandido. O Estado tem que intervir, lógico. Até para isso nós pagamos impostos. Alguém tem que intervir naquele ponte de bandido. Estou dando só um exemplo. Você vai deixar seu filho passando em frente a uma casa que você sabe que está abandonada e é um ponte de bandido? Você gosta disso? Você não vai pedir a vigilância sanitária para ir lá inspecionar? Você não vai pedir a polícia para ir lá dar uma olhada? Que aquele imóvel virou um ponte de marginal, de assaltante? E o dono dali? O dono dali tem que ser desapropriado. Tem que ser multado. Não é terra sem lei. Cada um faz o que quer e fica por isso mesmo. Não. Não é assim que funciona. É esse pensamento libertário que eu sou completamente ao contrário. Aqui eu quero deixar bem claro, não é nenhum problema com o senhor ali, ou tentar denegrir, nada disso. É o pensamento mesmo. É só isso. Que está completamente equivocado da realidade posta. Mas repara, nesse caso aqui, é um caso que você fica pensando assim, pô, como é que resolveria esse negócio no Capistão, né? Como é que seria essa desapropriação, né? Veja, aqui o que eles estão falando é que começou o processo agora, né? A primeira coisa é a prefeitura justamente declarar de utilidade pública aquela hora, agora vai fazer o processo de desapropriação, vai haver um pessoal lá que vai calcular, um pessoal na prefeitura que vai calcular o valor do imóvel, né? No caso aqui o valor do hotel, vai pagar isso para as pessoas e vai pegar o bem para a prefeitura. Isso aí é o padrão de desapropriação. É muito comum também a prefeitura fazer desapropriação e pagar com precatório, isso pode acontecer também, e você sabe, receber dívida com precatório, o precatório é literalmente um papelzinho de vento dizendo assim, ó, devo, não nego, pago quando puder, né? E aí você nunca vai receber esse dinheiro, realmente é muito ruim nesse caso. Eu não sei se vai ser o caso aqui, se for interesse do próprio pessoal ali, pode ser que tenha sido até tudo arrumado para eles receberem o dinheiro já, né? Mas enfim, como é que se resolve um caso desse no Capistão? Ou seja, você tem um monte de briga de gente, vamos supor que seja o caso, seja herdeiros, tá? Eu não tenho certeza, aqui na matéria não fala, a questão toda parece que foi uma briga entre herdeiros, nós está falando aqui que foi herdeiros, né? Alvo de uma disputa judicial por sua posse, encontra-se fechado e acumulando dívidas além da deterioração. Não fala o que foi. Mas vamos supor que seja o caso, né? É um monte de herdeiro brigando ali pelo imóvel, e, poxa, fica aquele negócio abandonado, né? É uma pena, porque, poxa, é um hotel bonito, é um negócio turístico e coisa e tal. E, bem, não existiria desapropriação no anarcocapitalismo por motivos óbvios. Não existe quem desapropriar o quê. E como é que isso seria resolvido no Capistão? Veja, isso daqui é um problema que existe por causa do Estado. Por que está esse pessoal brigando na justiça até hoje? Por que essas brigas judiciais aqui no Estadistão duram 20, 30, 50 anos de briga judicial? Justamente porque a justiça estatal é extremamente lenta. Ela tem um processo complicado, ela tem um processo lento, e no final você gera esse problema. Então o problema aqui não é, vamos usar a desapropriação para resolver o problema. O problema aqui é justamente que essas pessoas não têm acesso a uma justiça decente, uma justiça privada. Nossa. No momento que esse negócio, como envolve... Justiça privada. E aí, o que vocês me dizem? Justiça privada. Concordo plenamente com o que ele disse ali. A justiça do Brasil parece um circo, né? Isso aí é o fato. Isso aí é verdade. A justiça no Brasil... Mas por que demora? Porque as partes vão recorrer. Simples. Isso vai acontecer numa justiça privada? Também. Tem duas partes, ou até mais. Mas vamos partir do pressuposto que tem duas partes. Se uma parte não gostou, vai recorrer. E a outra parte também. E vai ficar nesse jogo de empurra. Recorre daqui, recorre dali, recorre daqui, recorre dali. Isso vai acontecer numa justiça pública? Vai, acontece. E aí se arrasta anos e anos. Isso seria possível numa justiça privada? Também. As pessoas não vão mudar o interesse dela se ela está se sentindo injustiçada porque a justiça é privada. Não existe isso.
E que negócio de justiça privada? Explica isso aí. Como é que funciona isso? Eu pago o juiz, você paga outro juiz e aí o juiz vai ficar... Como é que é? Como é que seria uma justiça privada? Não entendi. Sinceramente. Eu concordo que a justiça no Brasil, todo o arcabouço jurídico no Brasil né, tirando, lógico, né, as exceções, a justiça no Brasil é questão de piada, né? Lógico, respeitando, né, a instituição, né, mas a gente sabe que existem excessos. Lógico, ele mesmo disseria, se arrasta por décadas, né? Décadas. Uma coisa que poderia ser resolvida num aperto de mão, né? Mas como é que seria uma justiça privada? Como é que funciona isso? A justiça ela deve ser primeiramente imparcial, né? Todo mundo sabe. E aí, como é que ficaria uma justiça privada? Eu acho que soa até como piada, né? E tem muita gente que ainda corrobora, né? Pô, isso aí. Como seria uma justiça... Vamos tocar aqui. Houve título da propriedade, entrou para a justiça estatal e agora, meu amigo, vai levar 200 anos para resolver isso aí na justiça estatal. Então, na verdade, esse tipo de problema foi criado pelo Estado, não foi criado pelas pessoas. Não, negativo. Tá lado, né? Esse problema foi criado pelo proprietário. É criado pelo proprietário, ele que abandona o imóvel. Alguém tem que intervir. Ele não faz o que quer. Não é assim. Não é assim, eu faço o que eu quero e acabou. Não é assim. Senão vira terra de Marlboro. É o que eu já falei. E aí? O cara abandona uma casa ali, vira um esconderijo de vagabundo. E aí? E aí? É assim? Eu ligo o meu som alto aqui 2 horas da manhã. O vizinho que se exploda pra lá, vai levantar 4 horas da manhã pra ir trabalhar. E aí? Não é assim, terra de Marlboro, cada um faz o que quer. A lei do mais forte? Então tá bom, eu vou criar aqui na minha casa um quartel general. E quem reclamar do barulho, eu vou tacar bomba em cima. É assim? Não é assim. Existem leis, porra. Existem leis. Entendeu? Né? A situação ideal seria, se você tivesse um julgamento rápido do que aconteceu ali, eu não sei qual foi o caso ali, o que levou a briga em si, mas se tivesse um julgamento rápido, rapidamente se decidiria, o melhor para essas pessoas era vender esse hotel, porque, né, já que eles não querem continuar com o hotel, pode ser que o hotel não estivesse dando lucro mais, isso é uma possibilidade, é um prédio. Mais uma vez ele volta no assunto, né? Então isso é o problema da pessoa, não é do Estado. O Estado está tentando resolver um problema que a pessoa física criou, né? Pessoal, não vou me estender muito, que o vídeo tem ainda mais alguns minutos para frente. Vocês tirem as conclusões de vocês, tá? Vou repetir. O vídeo aqui de maneira nenhuma é tentar denegrir a imagem do amigo ali, o ANCAP, ele tem um pensamento dele que eu sou completamente contra, tá? Não vejo nenhum problema eu fazer um vídeo aqui criticando o pensamento libertário dele, tá? E de outros, tá bom? E eu espero que ele não dê um bloco aqui, não tente derrubar. Fique à vontade, se sentir também, não tem problema, pode pedir, eu tiro o vídeo. Mas a intenção é realmente se opor ao pensamento, tá, libertário, não tem problema nenhum. Eu defendo outro tipo de pensamento, tá? E vocês fiquem à vontade aí para tirar as conclusões de vocês. Logo a gente volta com outro vídeo. Um abraço e até mais.